Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho de IA hoje. E não só isso, como umas tendências do que a gente tem feito hoje, tanto no que IA está mudando, mas que também já está presente na vida de todo mundo aí. A ideia principal é não só desse artifício e todas as tendências tecnológicas que já está rolando, mas principalmente porque a gente está no palco do CEIA. Né? Então, estou muito feliz de estar aqui hoje vendo esse palco, né, aqui na Campus Party, e principalmente falando um pouco do que a gente está fazendo por lá. Então, uma conversa muito ágil, muito rápido, mas eu espero que seja produtiva. Eu sou Arlindo Galvão, sou um dos diretores do CEIA, Centro de Excelência em IA, o maior centro de inteligência artificial da América Latina, que hoje, se meu passador funcionar, tem mais de 80 contratos, mais de 1.100 pesquisadores, mais de 400 milhões investidos, né, e soluções já na vida de todo mundo. Se vocês usam, alguém usa o iFood aqui? O sistema de recomendação do iFood passa por uma solução nossa. Alguém assiste Globoplay, passa por um algoritmo de upscaling de imagem também, e diversas outras soluções que o próprio centro consegue disponibilizar com esses parceiros. Mais de 70% da população brasileira já está na vida de vocês. Então, empresas como essas vêm atrás da universidade para gerar projetos e construir soluções que está na rede social, que está em tudo o que vocês já estão trabalhando, que vocês estão usando no dia a dia. Isso não é futuro, né? Isso é um futuro que a gente já vive hoje. Então, isso parece ser futuro, mas já está na vida de todo mundo. E eu trouxe alguns cases e soluções pela nossa palestra, a nossa conversa, sei lá, das redes sociais, as cidades do futuro, do que já está na vida de vocês, e não só Brasil, não só São Paulo, mas Goiás, né, Goiânia. Isso é tecnologia construída aqui, né, por goianos e para goianos também, e principalmente para o Brasil. Isso é um case muito interessante de segurança pública, que a gente já consegue construir soluções usando IA, que já está na vida das pessoas, mas não necessariamente todo mundo sabe, né? Aqui a gente tem uma rua convencional, uma câmera de segurança filmando, e você está vendo um carro fazendo uma situação atípica, entrando na contramão, né? O nosso sistema automaticamente já alerta, classificando ali embaixo qual tipo de atipicidade é essa. No caso, o carro na contramão, né? E o carro fazendo uma parada estranha ali. Então a gente já está vendo um outro sistema. Eu brinco, né? Esses são trabalhadores honestos noturnos, né? Numa situação complicada, porque dentro desse supermercado tem um caixa eletrônico. E a gente está vendo, né, indivíduos entrando por ali e um sistema para auxílio e tomada de decisão em segurança pública sendo acionada por inteligência artificial. Essa empresa, Nolic, nasceu aqui no CEIA e hoje, né, já possui esse tipo de sistema de segurança multicâmera, multissistêmica. Para tomar ação sozinha? Não. Mas para chegar para o profissional que está monitorando isso e fala assim, olha, em vez de você olhar para 50 monitores, olha para esse aqui. Né? Esse aqui está acontecendo alguma coisa. Então a gente está vendo um sistema multicâmera, isso não é uma porcentagem. A gente está vendo um incremento gradual de risco em que a IA pode atuar já naquele comportamento. Percebe? Essa é uma outra situação muito corriqueira, né, na vida, infelizmente, brasileira. A gente tem uma pessoa vai lá, mexe na porta, toca a campainha, não tem ninguém por lá. E, por enquanto, não tem risco nenhum pelo sistema. E, a partir daí, assim que ele tem uma situação atípica, ele adentra e tudo mais. Aí vocês podem me falar, pô, mas tem um sistema monitorando a gente? Sim, mas se vocês perceberem, a gente está usando reconhecimento de face, a gente não está comprometendo o LGPD em momento algum, mas zelando pela segurança pública de uma maneira a usar a inteligência artificial. Está no nosso cotidiano? Tá. Está zelando por uma segurança? Sim. É um sistema 100% à prova de falas? Não, pode ser que esse indivíduo só esqueceu a chave, né? Ou teve que pular o muro da própria casa. Mas, enfim, são situações que o algoritmo já nos dá uma precisão muito maior para entregar para um profissional de segurança pública uma ferramenta mais acurada e mais ágil. E esse aqui é o bacana. Olha o dataset que a gente usou. GTA V. Alguém já usou GTA? Já jogou GTA? Por quê? Datasets convencionais a gente tem, infelizmente tem muito crime no país, ou situações atípicas que tem bastante imagem. Só que não necessariamente a gente tem o suficiente para construir uma IA que consegue abranger todos os tipos e variedades de atipicidades do que a gente está chamando aqui.
E aí, para isso, a gente contratou um monte de estudante mesmo, botou bolsa para eles ficar jogando GTA o dia inteiro, né, coletando esse tipo de imagem, por quê? A gente coletava isso e usava dados sintéticos, olha que legal, né? Dados produzidos em conjunto com dados reais, nos possibilitou, aí sim, né, com o uso da IA e o uso de um dado apropriado, construir uma solução dessa complexidade. Vamos em frente. Alguém já bateu o carro aqui? Ou já bateram em vocês, né? Esse é um outro case muito legal do CEIA, que é uma empresa Cilia, empresa goiana, que faz orçamentação veicular. Quando você bate o carro, precisa acionar o seguro, tem um orçamentador, o cara que vai olhar para o carro e vai ter que falar quanto deu aquilo. Cada mecânico tem sua metodologia, né? Tem mecânico que bate lá, ouve, fala, isso aí vai dar tanto. A gente tem uma vasta heterogeneidade do que está sendo feito para esse orçamento e por isso demora um mês e meio. Né? E aí a gente começa a ter esse problema de demora. Cilia já conseguiu usar IA, de que maneira? Pô, vamos tentar usar IA para construir e tentar estimar o valor disso através de um sistema computacional baseado em IA. Então imagina o seguinte, eu tenho o aplicativo hoje, eu posso tirar foto do carro batido e ele prever então quais seriam esses custos. Isso parece, mais uma vez, ser impossível. Por quê? Quantos carros eu tenho hoje? Um monte. Quais marcas que eu preciso colocar nessa IA? Todas as marcas. Qual o modelo da marca? Porque todo ano o modelo muda, né? Todos os modelos. E além disso, eu preciso desses modelos batidos. Isso é impossível ter um dataset desse. Eu vou ter que sair batendo o carro propositalmente, né, e tirando foto de tudo isso. A ideia era o quê? Mais uma vez, trazer essa tendência de dados sintéticos para chegar em uma solução em que eu tenho todos os modelos do carro, eu segmento todas as peças desse carro externas, né, de uma maneira sintética e alimento o meu algoritmo para treinar esses carros como ele deveria ser de fábrica, vamos dizer assim, sem estar batido. E batidas hoje, por incrível que pareça, o sistema Cilia tem mais de 16 mil batidas por dia sendo colocadas e inseridas no sistema. É muita gente batendo o carro. Bom, o pessoal da empresa agradece, né? Continuem batendo o carro, não é algo que a gente quer. Mas o que é o bacana? Com isso, você vai lá, abre o aplicativo, tira a foto do carro, e a IA fala, olha, essas peças tem que trocar, essa peça pode consertar, ou o que é mais legal ainda, detectar até perda total do veículo. Eu consigo agilizar o processo. Então, de novo, você sai de um acidente, tira seu celular, tira essas fotos e com IA, não é que ela vai prever mais ou menos o quanto dá, ela te dá o orçamento de quanto ficou em funilaria, vidraçaria, mecânica, até partes internas do carro ela consegue prever. E já te dá um relatório completo que te possibilita, até mesmo em questão de minutos, já ter tudo isso aqui orçamentado e te indicando qual mecânica, qual frente ir, né, com os parceiros que eles têm por ali. Legal, né? Mas será que isso funciona na prática? Pô, funciona tão bem que eles chegaram a sair ali de 500 mil orçamentos até 2,8 milhões de orçamentos. Escalaram muito o negócio. E não só escalaram, como hoje detém 97% do market share. Todas as seguradoras de carro já usam esse sistema. Menos a Porto, né? Se você tem algum seguro, vocês estão cobertos também por essa solução. O que eu quero dizer com isso? Mais uma vez, no aplicativo que você usa, né, desde o iFood, agora Globoplay, em casos de acidente de carro, em caso de segurança pública, a gente já tem tecnologias em nossas mãos, a gente já usa isso no nosso dia a dia, sem nem a gente saber. Mas o que é bacana? Aqui eu não sei se eu consigo áudio, não vou conseguir, mas eu queria trazer... Deixa eu dar um play aqui. Eu consigo áudio aqui, produção? Se não conseguir, eu posso ir narrando, né? Essa solução é de um radiologista, um médico, que já consegue trazer o dia a dia dele, da rotina, de olhar para um exame, laudar isso aqui, uma tarefa extremamente massiva, extremamente repetitiva, que pode, agora, só conversar com o chatbot e falar assim, ó, eu quero fazer um exame com contraste da Dona Maria, e o agente fala para ele, beleza, o que você quer, né?
Ele olha para o exame, só conversa com ela. Paciente apresenta sinais de esteatose hepática. Ou seja, ele olha para aquilo, tudo que é atípico, ele de maneira verbal e natural consegue... Ó, obrigado. Então, o que é bacana dessa solução é que ele consegue, através de um time de agentes, trazer o exame da paciente, conversar sobre o que está de atípico disso. Um outro agente escreve esse texto para ele, um terceiro agente valida se está tudo certo, e a partir daí ele volta com essa solução conversacional. Ele tem um amigo de bolso, um copiloto no WhatsApp, que ele consegue usar para laudar exames de maneira complexa, de uma maneira muito mais ágil, né? A média que ele consegue fazer são exames complexos como esse em menos de 1 minuto. E aqui eu tenho um segundo exemplo, né? Não sei se a gente tem áudio aí, que a gente vive numa outra era dos avatares, né? Eras em que o processamento de áudio trespassa isso, né? Aqui você tem um agente, né? A gente não vai ter, infelizmente, som, mas tem um agente que eu posso usar em tempo real, que eu posso usar em qualquer língua, né? Falar qualquer língua, de qualquer lugar que eu tiver do mundo, né? Poder utilizar um avatar conversacional, né? Ultra realista e que consegue, bom, fazer aula, palestra, né? Por enquanto, os avatares, por enquanto, né? Ainda são em identidade virtual, né? Como a gente pode ver aqui. Mas a gente tem alguns exemplos. Cadê meu amigo Serjão aí? Dá para botar ele aqui na frente? Só traz ele aqui. Eu estou trabalhando muito para não só ter um agente ou um humano virtual ou um avatar virtual, mas já eu estou querendo trazer um real, igual esse aqui, né? Já tem uma skin minha e já a palestra que vocês estão vendo vai ser com outro agente meu, ligado para, além de levar a identidade e a visualização de agentes para o virtual, trazer do virtual para o real. Trazer do virtual aplicações que a gente consegue, por exemplo, utilizar. Serjão, dá um tchauzinho aí pro pessoal. Serjão. Aê. Mas que a gente possa fazer uma assistência não só virtual para consultórios médicos, acompanhantes, até para terceira idade, que esses tipos de robôs já estão sendo utilizados para nos atender dentro de casa, para nos atender em diversas aplicações e frentes em que o humano não pode estar lá presente, ou é muito arriscado para um ser humano, a gente consegue já ver situações de aplicações desse tipo de robô aqui em nossa realidade hoje. Nós não estamos falando mais de futuro, né? Mas o que nos espera no futuro, se a gente for pensar disso? E aí eu queria convidá-los a sair um pouquinho da caixinha, a sair um pouco dessa realidade do que para a gente, ou para alguns, né? Aqui na Campus Party todo mundo é antenado, todo mundo está ligado nas tecnologias, já sabe de todas essas tendências que eu acabei de falar, mas o que se espera daqui para frente? Porque o que a gente vê hoje? Uma tendência tecnológica absurda de sair do celular e ir para outros edge devices, por exemplo, óculos. Né? Essa é uma tendência de realidade aumentada que para mim parecia distante, né? Falando, isso aí vai demorar demais, mas eu pude ir lá na sede da Meta, vivenciar esse equipamento que ainda não está em mercado, né? O Meta Horizon, que é um óculos de realidade aumentada, em que eu consigo ter um óculos convencional, transparente, mas com elementos virtuais mistos. É igual eu estou vendo vocês aqui, eu posso abrir meu WhatsApp no canto da minha visão aqui e começar a ler. E eu posso começar a ver feed do Instagram do lado de cá, eu posso atender uma ligação de vídeo enquanto eu estou com esse óculos nos olhos. E o que é o mais bacana disso? Porque em realidade aumentada, até como era usado, eu precisava das mãos, né? Eu precisava mostrar para o computador, para a câmera, pegar, pinçar a tela. Enquanto agora a gente passa por uma outra transcrição neural, por essa pulseirinha aqui, né? Essa neural band, né? Ou essa pulseirinha nervosa que mede movimentos dos meus dedos. Então, por exemplo, se eu quero clicar, eu não preciso pegar em nada, eu só faço um clique. O clique é esse movimento. Se eu quero rolar o feed do Instagram, rolar é aqui, ó, só fazer isso aqui. Se eu quero arrastar uma janela no meu campo de visão, ele detecta onde a minha pupila olha. Então, eu olho para o canto da janela, clico, seguro, arrasto para cá, solto e continuo minhas tarefas, do jeito que eu estou fazendo, andando na academia, do jeito que quiser. Um óculos que tem interface de fala, interface de voz, tem uma LLM inclusa nele. Isso já existe, só não está no mercado ainda.
Isso foi ano passado, né? E eu pensando assim, pô, será que isso chega no mercado rápido? Sim, né? Nós temos isso aqui já avaliado. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma aplicação dele. Eu posso olhar para alguns ingredientes e pedir uma receita. Ele acende no meu campo de visão e mostra, ó, dá para você fazer uma batida aí usando esses ingredientes. Ou até jogar uns joguinhos, né? Que a gente está vendo aqui, dois malucos ali dando tchau um para o outro. Mas, na verdade, é um Pong, né? A gente consegue ver, em realidade aumentada em cima dessa mesa, um joguinho que a gente pode jogar com dois óculos desse, com o elemento real e aumentado ali na frente, na nossa frente, ali jogando isso aqui. E o que é o bacana disso tudo? Quais mais tendências tecnológicas a gente vê? Porque se a gente for ver esse produto, a Meta já lançou o Meta Display, já está na prateleira de qualquer lojas que você for ver em parceria com a Ray-Ban, né, com a Ray-Ban. Você já consegue comprar um óculos que não é esse, mas que já tem uma lente dela em realidade aumentada. Ainda está caro? Tá 800, 900 dólares, mas já está disponível na prateleira da loja. Isso não é futurista mais, tá? Mas já já a gente chega nesse. Já já a gente abandona o celular e passa só para devices como esses óculos. E não só isso, a gente já começa a passar por tendências de trespassar a comunicação verbal por pontes neurais. Igual a gente viu essa pulseirinha, já já a gente está botando alguns pontinhos aqui, porque esse é um outro estudo da Meta que mostra sinais do córtex visual nosso aqui atrás, o occipital, e de acordo com esses padrões, eu consigo captar padrões do que você está enxergando ou pensando em enxergar. Ou seja, eu te mostrei um dataset de gatinho e a partir desses sinais cerebrais eu quero prever o que você está enxergando. Então, se ele bota o gatinho ali, ele previu esse de cá. Você viu um trem em algum momento, ele mandou você pensar em um trem, ele previu isso, ele previu esse outro surfista. Ele previu um cavalo. Então ele faz predições de objetos, né? Ele treina isso de acordo com o que você vê, depois tira-se tudo e fala assim, cara, pensa no avião aí. E aí aparece na televisão um avião, ou um gato, ou um outro objeto, que a gente já consegue extrair de sinais cerebrais. Isso parece meio Black Mirror, né? Mas não acabou não, porque tem uma outra pesquisa que já mostra, utilizando esse tipo de dispositivo, mais a ressonância magnética, eu consigo fazer uma transcrição do que eles chamam de inner voice, daquela voz interna nossa. Eu acho que vocês estão aqui e falam, nossa senhora, estou cansado dessa palestra, né? Puta, esse cara está falando demais. Só que você não fala isso. Mas esse mesmo padrão de memória, motor, né? E de toda a ativação que você tem da informação pode ser detectada. E se bem calibrada, aquilo que eu penso sem falar começa a formar frases, né? Eu começo a transcrever. Um paralelo disso é o que a gente fala de voz para texto, né? Speech to text, que são tecnologias que a gente tem hoje. Aqui a gente está falando meio que um think to text, né? Um pensar para trazer isso para texto. Então, de novo, Black Mirror para caramba. E sem enfiar nada dentro da cabeça do cara. Porque se a gente enfiar dentro da cabeça do cara, igual a Neuralink já está fazendo, né? A gente já consegue espetar isso aqui e fazer uma expansão dessa consciência para outras vias. O caso da Audrey, né? Isso parecia ser complexo, muito tempo de aprendizado, mas que hoje a gente já tem um protocolo que, quando implantado esse chip no córtex motor, ela pensa que está escrevendo e em menos de 20 dias, ali 18 dias, ela já conseguiu escrever com a letra meio feia, mas já escreveu o próprio nome. Ela teve uma lesão medular alta, está incapacitada de fazer qualquer movimento, mas com esse tipo de interface, né, cérebro-máquina, a gente já está conseguindo desenvolver isso aqui. E vocês já viram isso aqui? Não, já tem uma galera jogando CS com esse tipo de interface e jogando bem pra caramba, né? Mandando uns HS bonito ali. Mas o que eu quero trazer com essas reflexões? Hoje as tendências de inteligência artificial e tecnologias trazem tendências tecnológicas que, apesar disso aqui parecer futurista, é o que vai estar na prateleira daqui a alguns anos. O que a gente vê, já já, quando eu falo que, tudo bem, eu consigo entender um pulo de tecnologia que antes era um telefone fixo, depois passou a ser um telefone móvel, ninguém mais fala de linha fixa, já já ninguém mais fala de celular porque está tudo no óculos. Isso já parece forçar a barra? E se eu forçar mais um pouco? Se já já a gente vai estar numa lente de contato e já já nem isso vai ter um sensor implantado, né? O que tudo parece tendências tecnológicas futuras, estranhas e até de ficção científica de filme, a gente já está vivendo disrupções
sem estar percebendo. A IA já está no aplicativo de todo mundo, a gente está pulando essa tecnologia cada vez mais para frente e tentando aqui no CEIA, aqui no Axit, né, no Centro de Competências em Tecnologias Imersivas, trazer esse tipo de solução para cá. Trazer a materialização dessas tecnologias que são futuras, mas traduzir isso para agora. Traduzir isso para o presente, traduzir isso para novos negócios e, principalmente, que disponibilize esse tipo de tecnologia para a sociedade. Concordam? Não adianta nada eu falar para vocês que tem um robô desse tipo só dentro de um laboratório, se daqui a algum tempo isso vai estar dentro da casa de todo mundo. Mas todo mundo onde? Nos Estados Unidos? Né? Na China? E no Brasil? Quem que está mexendo com isso aqui? Então, se a gente em comunidades como essa já deixa de começar a discutir tendências tecnológicas, a gente continua sendo sempre consumidor desse mercado internacional. A gente sempre vai estar consumindo tecnologia da Meta, dos Estados Unidos, do DeepSeek, da China, mas agora a gente passa por essa transição. E é muito conveniente estar aqui falando disso no palco do CEIA, né? Porque é o centro que hoje está com a missão de transformar o Brasil nessas novas tendências tecnológicas para que isso aqui de Goiânia, aqui de Goiás e aqui do Brasil nos torne soberano, nos torne um produtor de tecnologia e não mais consumidor. Beleza? Overview rapidinho disso. Consegui fazer em 20, 22 minutos. Eu queria deixar uns minutinhos rápidos para ver se a gente troca uma ideia. Se alguém quiser trocar alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, né? Ou fazer alguma pergunta, a gente tem aí uns 5 a 10 minutos, uns 7 minutinhos aí, se o pessoal deixar, para trocar uma ideia, para fazer isso. E além disso, eu já agradeço a atenção de todos. Brigadão. Meu Instagram está aqui, eu acho que é esse aqui, né? Se quiserem, me mandem direct lá, a gente pode trocar uma ideia e discutir um pouquinho mais disso de tecnologia lá nas redes. Obrigado aí a atenção de todos e eu estou à disposição caso queiram fazer alguma pergunta e a gente trocar uma ideia bem informal aqui. Valeu. Diga aí, tem um microfone lá? Alguém consegue um segundo? Ó, já estamos arrumando um ali já. Oi, Arlindo. Tá ouvindo? Tudo bem? Tudo bem. Então, eu cheguei, você já estava falando a respeito do monitoramento de segurança. Tem alguma coisa, monitoramento na autoestrada, quando um carro sai para ultrapassar no lugar indevido, já tem algo assim? Oh, legal você ter comentado. A gente já tem alguns sistemas que monitora trechos. Então, assim, quais as opções que eu tenho hoje? De infraestrutura. A gente tem alguns postes muito altos, com algumas câmeras estáticas, que já conseguem monitorar a rede pública. Utilizando sistemas como esse, eu acho que ainda não. Já tem muita coisa automatizada para detectar placa, para, enfim, identificar aquele veículo, mas não necessariamente já utilizando uma ação guiada por IA. Mas a gente tem que pensar, porque está cruzando isso com o quê? Drones. Tem uma outra via que a gente tem agora, que é o uso de drones em uma certa via, em uma certa demanda, utilizar isso por um momento. E terceiro, veículos que portam algumas câmeras no teto dele para inspeção até da própria estrada. Buraco, manutenção na pista, falta de pintura dela. Então isso, nessas 3 vias, o CEIA tem projetos para implantar inteligência artificial nisso. Claro que a gente tem algumas atribuições jurídicas, né? Tem muitos fatores disso, mas existem soluções nesse perfil? Existem. Que estão nesse grau de maturidade de IA, eu ainda não vi em mercado. Mas a gente está alcançando, igual eu te falei, a gente está trabalhando nessas 3 vias já para deixar isso disponível, né? Tem projetos que a gente faz junto com o governo, que inclusive a gente faz de maneira social. A gente nem cobra por esse tipo de solução, porque a gente quer devolver para a sociedade um sistema que faça sentido. Igual de identificação de faces. A gente fez um sistema junto com a Polícia Civil do Estado que antes era visto por um livro cheio de rosto. Na hora que a gente olhou aqui e falou, não é possível.
E hoje o Arpia, um dos sistemas que é feito, que é utilizado quase no Brasil inteiro, ganhou do sistema de reconhecimento de face do mundo inteiro. Porque, em geral, o dataset americano, o padrão, na média, é meia-idade, homem, branco. E no Brasil? Puta, nós somos disseminados pra caramba. Né? Nós temos de indígenas, negros, arianos, enfim, de tudo, qualquer gênero, raça, espécie. Aqui no Brasil não tinha até então um sistema que incluía isso. E a gente conseguiu incluir isso no dataset e ganhar e fazer um benchmark disso. Então, de novo, sistemas em segurança pública, a gente consegue bastante, mas ainda está gradual para chegar nesse nível de maturidade. Valeu. Alguém? Bom dia, tudo bem? Meu nome é o Anderson. Fala, Anderson. A minha pergunta é mais geral. Com o advindo da tecnologia, desde que o homem pisou na Lua, há uma correria, né? Há uma luta aí pelas inovações a cada dia. Você citou aí o óculos aí, que eu acabei me esquecendo o nome, e no lançamento desse óculos aconteceu um erro que o Mark Zuckerberg não deu conta de operar o mesmo. Você não vê, não acha assim que está saindo muito acelerado as coisas, eles estão ultrapassando as barreiras do que é legal, assim, para tentar lançar o máximo possível com rapidez antes das outras empresas? Eu gostaria que você retratasse sobre isso. E se o erro que aconteceu, se foi corrigido. Boa, boa. Cara, fantástica a sua pergunta. Se a gente pensa em maturidade de produto, aconteceu esse erro, aconteceu no lançamento do Windows, né? Deu tela azul, não sei se você lembra, no lançamento do próprio Windows. Mas assim, a gente passa por uma transformação que apresentar a tecnologia primária é legal. Mesmo que erre, mesmo que dê essas questões, é importante a gente divulgar isso, né? Trabalhar com esses erros e ir aprimorando. Até aí tudo bem, né? O Windows mesmo que eu citei, não está pronto até hoje. Já tem décadas e décadas que ele está aí e não adianta, ele sempre vai ser aprimorado. Até aí tudo bem. Mas você está completamente com a razão quando você fala de lançar uma tecnologia com a narrativa que ela está pronta, sendo que não está. Vocês viram um robô humanoide que já faz a faxina da sua casa, que lava a louça? Vocês viram essas reportagens por aí? Já tem um humanoide que passa uma percepção de que você já consegue comprar esse cara. Com uma mensalidade ali de $400 por mês, você já tem um robô desse dentro de casa. Mas eu tive a oportunidade de ir lá e conhecer esse robô de perto e não é bem assim. Hoje ele só funciona teleoperado, ele não é um robô autônomo que você põe na sua casa. Tem alguém com óculos de realidade virtual, com 2 controles, andando, abrindo sua lava-louça, pegando os pratos e botando lá dentro. Então, assim, e se você for ver, a narrativa na propaganda deles mostra um robô andando sozinho, abrindo a porta da casa para receber um visitante, vindo te entregar uma bebida. Pode até ser que esse robô consiga fazer essas 2 tarefas autônomas. Mas se você entra no site para pagar a mensalidade, tem lá um plano dele ser controlado por alguém em outro lugar do mundo dentro da sua casa. Já pensou que maluco? Você tem um cara enxergando tudo lá dentro, então se você acorda de pijama no domingo lá, tem um cara não sei de onde dentro da sua casa guiando um robô. Claro que você tem umas geofences, né, umas cercas, que você pode manter esse cara só na cozinha, que você pode fazer isso, mas de novo, não é uma tecnologia de um humanoide, como vocês viram aqui, autônomo. Ele é telecontrolado. Então, assim, eu concordo com você. A gente tem que ter muito cuidado em tudo que a gente lança. Tem que ter muito critério, né? Aqui no CEIA, por exemplo, a gente está dentro de uma universidade. A gente tem preocupação com o comitê de ética, a gente tem preocupação de metodologia científica para que isso seja entregue com o máximo de segurança e com a maturidade adequada. Mas é claro que, bom, diversas empresas vão lançar isso aí de maneira irresponsável para lucrar algumas coisas, porque a gente tem que ter muito cuidado e tem que ter sempre essa consciência ativa mesmo. Valeu. O do óculos é muito legal, teve aquele erro mesmo, mas enfim, é isso, a tendência tecnológica é essa. Eu cheguei a testá-lo, o de mercado, e ele funciona muito bem. Foi um infortúnio ali de alguma comunicação, que durante uma press conference, né, mostrando isso globalmente, o negócio resolve dar pau logo ali. A gente fala da lei de Murphy, né? Sempre que você quer testar um negócio, o negócio vai falhar. Mas é isso, me mostraram uma placa ali que eu já não tenho mais tempo. Pessoal, desculpa, a gente pode continuar conversando aqui também. Obrigado de novo pela atenção de todos e uma boa Campus Party para todo mundo aí. Foi um prazer.